Muito bem, estamos aqui mais uma vez e hoje para nós falarmos de um assunto muito importante para o seu crescimento profissional. Aliás, sempre falamos em alta performance na saúde, alta performance na sua vida pessoal e alta performance na sua vida profissional também. O recadinho de hoje é um recado que vai te impactar no primeiro momento, mas com certeza trará grandes resultados para o teu crescimento em todas as áreas, como sempre mencionamos. Eu quero falar com você hoje nos ingredientes da mudança. E existem 4 ingredientes para mudança. O primeiro ingrediente da mudança que vai mudar o teu padrão, vai te levar o teu padrão para mais próximo da alta performance, é o ingrediente chamado dor. Exatamente, dor. Talvez no primeiro momento você fique pensando qual é a dor. Talvez é a dor física, tá? O que acontece com alguém quando sente uma dor no pé? Essa pessoa procura ajuda, procura um profissional de ajuda. E esse profissional vai prescrever os passos necessários para que essa dor alivie ou elimine a dor o quanto antes necessário. Um exemplo é a dor profissional. Você percebe que alguma coisa não está certa. Então o que você precisa fazer? Buscar conhecimento. Talvez seja ler mais alguns livros relacionados à sua área, talvez seja participar de cursos, treinamentos, workshops, assistir palestras, enfim, fazer alguma coisa para que essa dor na tua área profissional seja eliminada. Da mesma maneira que você buscou ajuda do profissional quando sentiu a dor no pé, por exemplo. Um exemplo da dor que nós citamos pode ser relacionado também à dor de um filho. O pai ou a mãe percebe que esse filho está escapando do laço familiar e estão perdendo para os entorpecentes. Então essa é uma dor constante. Mas vai chegar um momento que você precisa tomar uma iniciativa. Viver com dor não dá. E você precisa dar um passo interessante. Mas pense comigo agora. Eu não quero que você foque na dor. Eu quero que você foque na causa da dor. Hoje, o grande problema que tem acontecido no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, financeiro, em todos os setores, é que as pessoas focam na dor. Na dor física ou na dor emocional, do exemplo que eu citei do profissional, de um filho, o filho se envolve com droga, é uma dor emocional para os pais, para a família. E às vezes focam-se nessa dor, mas esquecem de pensar na causa da dor. A dor, grave o que eu vou dizer para você, a dor ela é um termômetro, ela é um feedback de Deus para você, é um alerta de que algo está errado. Então a dor, ela é a causa de que alguma coisa não está certa. E quando isso acontecer, você precisa parar, dar um passo, pensar, refletir e tomar uma decisão. Mudar é sinônimo de aprender. Quando você percebe que você não foca mais na dor, mas na causa da dor para resolver o problema, isso é mudança. Mudar é aprender. Um outro passo que vai te levar o teu padrão para a alta performance é o medo. Muitas pessoas ficam com medo de tudo, mas vou citar um exemplo de medo, e eu vou usar também o aspecto profissional. Um senhor, uma senhora, um homem ou uma mulher, um jovem, ele está no ambiente de trabalho e ele percebe que seu chefe constantemente tem dado feedbacks para ele. E ele percebe que o seu ofício ele não está desempenhando da maneira que deveria desempenhar, da melhor maneira. E ele percebe os seus colegas tendo ascensão, inclusive aumentando os seus salários, mudando de postos, né, para postos melhores, com maiores competências, obviamente com mais visibilidade dentro da empresa. Mas ele nada disso acontece. E ele sente medo de ser demitido.
Quando você sentir medo de ser demitido, não foque no medo, foque na causa do medo. E quando você foca na causa do medo, da mesma maneira que você focou na causa da dor, você vai perceber o que você deve fazer para não ser demitido. Talvez seja se empenhar mais, talvez entregar um pouco mais de você, dar 110% de você, como eu costumo mencionar nas palestras, nos workshops, nos treinamentos. Quando quem me assistiu sabe que eu chego, a primeira coisa que eu digo é que eu vou dar 110% de mim. Não basta você ficar na média, você precisa fazer coisas diferentes. E quando você foca na causa do medo, então você começa a mudar, você começa a ler mais, você começa a dar um pouquinho mais, como já mencionei, das suas competências. Você está lá porque você sabe. E se você percebe que falta algo para você não ser demitido, seja qualificação, vá buscar, vá fazer um curso, vá fazer um treinamento, para que você possa mudar de verdade. Ainda existe mais 2 ingredientes que eu quero falar com você. Você lembra que eu comecei falando que existem 4 ingredientes que vão mudar completamente a tua performance. Vão te levar para mais próximo da alta performance, cada dia, cada momento. E o terceiro ingrediente, nós falamos 2, falamos da dor, falamos do medo. E o terceiro ingrediente chama-se vergonha. Nesse quesito é muito importante você refletir comigo. Talvez você tenha vergonha do teu corpo, porque ele está um pouquinho acima do peso. Talvez vergonha do cabelo, talvez vergonha do seu nariz, vergonha de alguma coisa. Ou vergonha, sei lá, de ser demitido da empresa. O que a sua família vai dizer, o que a sua esposa vai falar, o que seu esposo, o que seus filhos, o que seus colegas vão pensar de você. Essa vergonha tamanha. Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu já presenciei por diversas vezes. Pais que não têm completo domínio de seus filhos, não ensinaram aos filhos os devidos limites. E numa situação, um pai num shopping com seu filho, e esse garoto pede pro pai um boneco lá. E esse boneco era caríssimo. E o pai disse que não ia dar esse boneco ao filho. Por motivos, talvez não tinham dinheiro. E esse menino se joga no chão, começa a se rolar, faz o maior barulho, chamando a atenção de todas as pessoas que estavam naquele corredor próximo àquela loja. Esse pai quase infarta de vergonha. Talvez a vergonha que você sente, essa vergonha emocional criada por situações, está te impedindo de você ter alta performance. Mas por favor, não foque na vergonha, foque na causa da vergonha. E como nós estamos falando sempre da causa, de cada item que nós estamos citando aqui, de cada ingrediente, quando você foca na causa da vergonha, você percebe se a sua vergonha é a questão do peso, sobrepeso. Você tem que mudar a tua dieta. Você precisa começar a fazer exercícios físicos, atividades físicas, melhorar o que você come, eliminar certos tipos de alimento. Se é um pai, uma situação do pai que eu citei, que acredito que você já deve ter presenciado isso também, o que o pai precisa fazer? Pensar na causa, como educar melhor o filho para que essa vergonha não aconteça. Meu amigo, minha amiga, dor, vergonha e medo, esses itens, esses ingredientes, quando bem tratados, eles não são tão ruins assim. Eles são sinais de que alguma coisa não está certa. Normalmente, quando uma pessoa tem medo, ela fica apavorada e ela fica focado literalmente no medo, ao invés de focar na causa do medo. O medo é um sinal de que alguma coisa não está bem resolvida. A dor é um sinal de que alguma coisa não está certa e você precisa melhorar, você precisa cuidar dessa dor, procurar a causa dessa dor. Bem como a vergonha. A vergonha, você tem que buscar a causa da vergonha. O que ocasiona a vergonha? É o meu filho sem limite, porque eu não dei esse limite para ele. É eu que como de tudo que eu quero e não me importo e agora estou tendo as consequências. Então foque na causa. Eu quero finalizar falando do quarto ingrediente.
que vão te levar para a alta performance, que vão fazer você mudar, criar mudança em você. Nós falamos sobre dor, nós falamos sobre medo, nós falamos sobre vergonha e agora quero falar com você sobre algo muito importante. Anote aí, pare tudo e anote de uma cor diferente esse item, ingrediente que eu vou falar para você. Esse ingrediente chama-se consciência. Na verdade, na lista eu mencionei dor, eu mencionei medo e eu mencionei a vergonha. Na verdade, esses 3 itens poderiam ser remodelado, eliminado se você tiver consciência. Poderá ser eliminado se você tiver consciência. Se você tiver consciência que você pode sentir dor, você já vai cuidar dessa dor antes. Vou dar um exemplo, como citei, daquele cidadão que sentiu uma dor no pé e ele foi buscar o médico. Só que quando ele percebe a causa da dor, nós estamos falando que nós precisamos cuidar da causa, precisamos mudar a causa. E mudar é aprender, mudança é sinônimo de aprendizado, grave isso para você. Então quando ele percebeu que a causa daquela dor dele foi que ele bateu o pé numa pedra, porque ele passou ligeiro e descuidou, o que ele vai fazer agora? A consciência que ele tem, o que ele vai fazer? Ele vai cuidar quando passar próximo daquela pedra, daquele canto, daquele pedaço de ferro. Ele vai ter consciência disso, ele vai cuidar. Talvez você tenha medo, eu falei que você tinha medo, talvez, do perder o emprego. Tem outros tantos medos, muitos casais com medo de se separarem, enfim, pais com medo de perder os filhos, filhos com medo de perder o pai. Mas a causa disso, qual é a causa? Quando você mudar e colocar o foco na causa, isso chama-se consciência. Você não precisa sentir dor, você não precisa sentir medo, você não precisa sentir vergonha. Por que você tem que sentir medo, vergonha e dor? Para você ter alta performance, para você mudar. Não faz necessário isso, mas somente se você tiver consciência. E como que eu tenho consciência, Ricardo? Para você ter consciência, você precisa ter alta performance. Você precisa ter inteligência emocional. E isso está faltando hoje na sociedade. 95% da sociedade não tem inteligência emocional e obviamente não consegue atingir a sua alta performance em todas as áreas da sua vida. Se você não pode pela dor, se você não pode pelo medo, se você não pode pela vergonha, pelo menos mude pela sua consciência. Procure exercitar isso hoje, agora. Não deixe para amanhã. É o normal das pessoas quererem deixar sempre para amanhã. E isso a gente chama em nossos treinamentos e no mundo profissional, pessoal, de procrastinação. Deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Não faça mais isso. Está na hora de você mudar para que você atinja a alta performance profissional, alta performance na saúde, alta performance na sua vida pessoal. Isso é o mais importante. Grave algo para você. Se você ignorar os 3 sinais, os 3 alertas que eu mencionei aqui, a dor, o medo e a vergonha, se você ignorar tudo isso, você poderá complicar completamente a tua vida. Poderá, na verdade, destruir a tua vida se você ignorar esses 3 sinais claros, esses 3 alertas. Poderá completamente destruir a tua vida, a tua carreira, a tua saúde, a tua família. Por favor, reflita, pensa, mude, busque a alta performance profissional. E talvez nesse momento você esteja dizendo: Ricardo, eu até tento, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Como eu faço isso? Para você fazer isso, meu amigo, você precisa ter consciência. É o primeiro item, consciência. O segundo passo, mudança.
O terceiro passo é enxergar as coisas numa nova visão. Parar de fazer as mesmas coisas, olhar do mesmo jeito, ter as mesmas percepções. Você precisa mudar de fato. Buscar aprendizado, conhecimento, buscar ajuda. Lembra do exemplo que eu citei no início da pessoa que tem a dor física? Porque nós estamos falando mais de uma dor emocional, mas da dor física, machucou o pé, está doendo, ele vai buscar um profissional. Por quê? Para tentar resolver aquele problema. Ninguém consegue viver uma vida toda com dor. Ninguém consegue viver uma vida toda com medo. Ninguém consegue viver uma vida toda com vergonha. Não dá. Se isso acontecer, a pessoa chega completamente a um estado de tristeza. E da tristeza ela passa para um estado de crush. Ou seja, aquele estado completamente limitante. E após isso, o que vem? O que vem na maioria das pessoas? O que acontece? A depressão. Se as pessoas que têm depressão soubessem que elas podem observar, enxergar, ver, perceber a dor, opa, é um sinal, o medo é o outro sinal, a vergonha é um outro sinal, com certeza evitaria-se muitos casos de depressão, como outros casos de desemprego, de abandono de filho, de filhos irem para o mundo das drogas, porque alguns sinais foram mostrados, mas não foram percebidos, não foram vistos, não foram dados importância. Por isso eu quero que você grave isso. Dor, medo e vergonha, não trate eles como os malfeitores, mas trate eles como sinais de que algo não está bem e precisa de mudança. E grave isso mais uma vez, mudar é sinônimo de aprender. Meu amigo, mude para que você tenha resultado. Pare de sentir dor, pare de sentir medo, pare de sentir vergonha, tenha resultado. Pare com tudo isso, tenha resultado. Se você precisar ter resultado de verdade, me procure, comente no vídeo, me mande um e-mail, me mande um WhatsApp. Vamos juntos construir algo para eliminar essa dor. Seja um processo de coach de alta performance, seja uma palestra, seja um treinamento, um workshop. Para quê? Para que a dor, nós não focamos mais nela, mas sim na causa dela e resolvemos. Resultado é resolver o que está ocasionando a dor. Resultado é resolver o que está ocasionando o medo. Resultado é resolver o que está ocasionando a vergonha. Eu estou capacitado para te ajudar a resolver, para que você tenha resultado. E desta maneira você eleve o teu padrão e tenha alta performance em toda a sua vida. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, dar um like e compartilhar essa boa notícia, essas maravilhas que têm impactado centenas e centenas de pessoas por onde eu tenho passado, por onde eu tenho feito palestras, e centenas ou melhor dezenas de pessoas de processos de coaches com resultados completamente diferentes. Por quê? Elas começaram a entender, a ter consciência de todos os ingredientes que eu citei para você aqui. Um abraço, fica com Deus e até mais.